Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado e de muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de emprego no setor do agronegócio. Vou falar da fabricação de ração no Brasil, que vem em ritmo crescente. Eu vou conversar com Lincoln Guabajara. Ele é gestor de fundos de investimentos da Next Gestão de Recursos. E nós vamos falar sobre o FIAGRO, uma nova forma de financiamento do agronegócio. Eu vou comentar também do mercado de etanóis, ou seja, etanol hidratado e o etanol anidro, que estão em alta. E nós vamos falar da produção de carne de frango, tanto em nível mundial quanto em nível Brasil. E vou comentar do mercado de exportação para o Chile, país que tem um bom contato com o agro brasileiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do emprego no setor do agronegócio. No primeiro trimestre deste ano, o número de pessoas trabalhando no agronegócio atingiu a marca de 28,6 milhões, segundo pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. E essa pesquisa foi feita em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E este resultado ele representa um novo recorde para a série histórica que foi iniciada em 2012. A participação do setor no total de ocupações do Brasil foi de 26,8% nos primeiros 3 meses do ano, um leve aumento em relação aos 26,6% registrados no mesmo período do ano passado. E conforme apontam os dados do CPEA-CNA, a população ocupada no agronegócio cresceu 3%, ou aproximadamente 827 mil pessoas, de janeiro a março deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Este crescimento, ele supera o observado para o Brasil como um todo, que foi de 2,3%, ou cerca de 2,3 milhões de pessoas. Esse crescimento da população ocupada no agro no primeiro trimestre deste ano, ele foi impulsionado principalmente por empregados com carteira assinada, evidenciando um aumento na formalização do emprego. Houve também aumento significativo no número de trabalhadores com maior nível de instrução, uma tendência observada no setor desde o início da série histórica. Além disso, a participação feminina no mercado de trabalho do agro também cresceu durante este período. Pesquisadores do CPEA-CNA atribuem esse incremento principalmente ao aumento de quase 10% no número de trabalhadores atuando em agroserviços. Este segmento que emprega o maior número de trabalhadores inclui diversas atividades que atendem os setores de insumos agropecuária, agroindústria, abrangendo aí transporte, armazenamento, comércio, serviços jurídicos, administrativos e também contábeis. Adicionalmente, o número de pessoas empregadas nas agroindústrias aumentou em 3,4%, ou 149 mil pessoas. E agora vamos falar da produção de carne de frango, tanto em nível mundial quanto em nível Brasil. Segundo o relatório Agro em dados do mês de julho da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Goiás, que é a SEAPA, a produção mundial de carne de frango deve alcançar por volta aí de 104 milhões de toneladas neste ano, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. E isso representa um crescimento de 7% nos últimos 5 anos. O Brasil é o segundo maior produtor global de carne de frango, contribuindo com 14% da produção mundial.
destacando-se pela qualidade e critérios sanitários que facilitam as certificações para as exportações. De janeiro a maio deste ano, só o nosso estado, Goiás, exportou cerca de 76, ou melhor, exportou para 76 destinos, um aumento em relação aos 64 destinos no mesmo período do ano passado. Os principais importadores goianos foram Emirados Árabes Unidos, Japão, China e Arábia Saudita, que juntos representam 50,8% do valor comercializado em Goiás. Apesar do aumento no volume exportado, o preço médio recebido pela tonelada ele foi 9,4% menor em comparação ao ano passado. No mercado interno, os preços da carne de frango se mantiveram relativamente estáveis, com um leve aumento em junho devido aos ajustes de oferta e demanda. No primeiro trimestre deste ano, houve uma redução na quantidade de abates em Goiás, enquanto a demanda pela proteína avícola aumentou, impulsionada pelos preços mais elevados das demais proteínas animais. E agora vamos comentar do mercado de etanóis, ou seja, etanol hidratado e etanol anidro, que estão em alta. Os preços dos etanóis, eles estão em alta, já vai para 4 semanas, principalmente no mercado spot. É aquele quando uma indústria vende para outra indústria. Segundo pesquisadores do CPEA, além da demanda aquecida pelo biocombustível, que se mostra competitivo frente à gasolina C, agentes de usinas seguem firmes nos valores pedidos em novos fechamentos. Também contribuem para sustentar as cotações, conforme os pesquisadores do CPEA, o elevado valor do açúcar no mercado internacional e também o dólar, à medida que esse cenário tende a levar usinas a direcionarem o maior volume de cana-de-açúcar à produção do alimento em detrimento do biocombustível. Do dia 1º ao dia 5 de julho, o indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado fechou em R$ 2,53 o litro. Isso já um valor líquido de ICMS, PIS, COFINS. Aumento de 2,72% frente ao mesmo período anterior. Para o etanol anidro, a alta foi de 6,3%, com o indicador batendo na casa de R$ 2,90 o litro, também líquido de PIS/COFINS. Ainda assim, os atuais patamares seguem abaixo dos registrados em anos anteriores. Os indicadores CPEA-Esalq mensais de junho deste ano, do hidratado e do anidro, no mercado spot, mais os contratos foram menores das últimas 3 safras para o período em termos reais, já deflacionado pelo IGPM de junho. E agora vamos comentar do mercado de exportação para o Chile. O Chile tem aí vamos dizer, um bom contato com o agro brasileiro e o governo brasileiro celebrou agora a recente autorização do Chile para exportação de vísceras comestíveis de aves, ruminantes e também suínos. Essa nova abertura de mercado ela é vista como uma oportunidade significativa para maximizar o aproveitamento dos animais abatidos, gerando aí receitas adicionais para o setor e agregando valor aos produtos exportados. No ano passado, o Chile já havia autorizado a importação de diversos produtos brasileiros, como mamão fresco e também material genético avícola de peru e também de codorna. Entre 2022 e 2023, as exportações agrícolas do Brasil para o Chile registraram um aumento de 6,5%, passando de 1,760 bilhões para 1,870 bilhões. E nos primeiros 5 meses deste ano,
Essas exportações já somaram 733 milhões de dólares, com 51% desse valor vindo do setor de carnes. Até agora, em 2024, o Brasil conseguiu abertura de 74 mercados em 31 países, totalizando 152 novos mercados em 52 países desde o início de 2023. E esses resultados, eles são frutos de um esforço conjunto do próprio Ministério da Agricultura e também das relações exteriores, destacando a importância da colaboração entre os órgãos governamentais para o sucesso das exportações brasileiras. A abertura do mercado chileno para vísceras comestíveis representa um passo importante para a indústria brasileira de carnes, permitindo uma maior diversificação dos produtos exportados e fortalecendo a presença do Brasil no mercado internacional. Além disso, e também além de contribuir para o aumento das receitas do setor, essa nova autorização promove o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva de carnes, otimizando o uso de recursos disponíveis. E depois do intervalo, nós vamos falar da fabricação de ração no Brasil, que vem em ritmo crescente, e eu vou conversar com Lincoln Guabajara. Ele é gestor de fundos de investimento da Nex Gestão de Recursos, e nós vamos falar sobre o FIAGRO, uma nova forma de financiamento do agronegócio. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar da fabricação de ração aqui no Brasil, que vem em ritmo crescente, principalmente fechou 2023 aí, e o aumento na produção e exportação dos setores de aves e suínos impulsionou significativamente a fabricação de ração animal no nosso país. O Brasil se consolidou como o maior produtor de ração animal da América Latina e o terceiro maior do mundo. Nós ficamos atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E de acordo com o levantamento da Altec Agri-Food Outlook 2024, o nosso país ele encerrou 2023 com um crescimento de 1,8% em relação ao ano anterior, produzindo cerca de 1,5 milhão de toneladas de ração animal. Mundialmente falando, a produção de ração ficou estável em 1 bilhão 290 milhões de toneladas, uma leve queda de 140 mil toneladas. E o Paraná é o principal produtor da proteína no país e registrou um abate de 2 bilhões 155 milhões de frangos, alcançando o melhor resultado da história em 2023, com um crescimento de 5,4%. O Paraná também registrou um crescimento de 5,7% na produção de suínos. Foram 12 milhões de suínos abatidos no ano passado, ocupando a segunda posição no ranking nacional. Além disso, a Federação da Agricultura do Paraná destacou o crescimento de coprodutos para a fabricação de ração para pets, a partir da expansão no abate do setor de proteína animal. E com esse cenário, o Brasil continua a se destacar no mercado mundial de ração animal, impulsionado pelo crescimento da produção de suínos e aves e pela abertura de novos mercados, consolidando-se como um dos principais líderes mundiais do setor. Segundo a Altec, a América Latina, o Brasil conseguiu alcançar esse crescimento, somando todas as espécies e ficando atrás da China e também dos Estados Unidos. A presença no mercado mundial, especialmente com a influenza aviária controlada, proporcionou oportunidades no mercado externo, resultando em um aumento nas exportações. O estudo reuniu dados de 142 países e mais de 27 mil fábricas de ração. Os desafios mundiais do setor de proteína animal devido à influenza aviária também colaboraram para a expansão
da produção brasileira de frangos de corte. E agora eu vou conversar com Lincoln Guabajara. O Lincoln ele é gestor de fundos de investimentos da Nex Gestão de Recursos. E nós vamos falar sobre o FIAGRO, uma nova forma de financiamento do agronegócio. Lincoln Guabajara, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema importante, para falar de dinheiro, né? Principalmente agora que nós já estamos aí com as portas abertas para a nova safra, que basicamente já está começando, e o plantio começa lá por volta de outubro, então está na hora, ou melhor, está na hora do pessoal que não fez o planejamento ainda a se planejar. Tudo bem? Tudo bem, Antônio, muito bom dia, muito obrigado e agradeço pela oportunidade de bater esse papo sobre o agro, sobre financiamento, sobre FIAGRO. É uma honra para nós tê-lo aqui, porque nós estamos passando aí esses 2 últimos anos, pelo menos no agro, são 2 anos diferentes, 1000 problemas, muita gente aí numa situação delicada, mas a gente não pode perder a fé e não pode perder a esperança. Vamos para frente porque podia estar muito pior. Então, e sempre a base financeira é o calo, basicamente, quase todo mundo que está aí no agro, que está no comércio, enfim. O dinheiro ele faz parte, ele é peça fundamental da nossa sobrevivência. Lincoln, me fala um pouquinho da Nex. O que é a Nex? O que ela faz? Antônio, a Nex é uma empresa que foi fundada pelos executivos Daniel de Paula, Lucas Oliveira e Luiz Carlos Correia, que é uma gestora de fundos de investimento. O que ela faz? Ela capta o dinheiro do investidor, seja pessoa física ou jurídica, e direciona para objetivos específicos de acordo com os fundos de investimento. Eu gosto de falar que fundo de investimento é uma comunhão de recursos financeiros e de investidores com um objetivo em comum. No caso da Nex Gestão, o objetivo comum é investir no agronegócio. É uma empresa goiana, uma empresa que foi fundada por goianos e que tem uma atuação principalmente no Centro-Oeste, por ser o coração do agronegócio, por ser onde pulsa mais forte as cadeias produtivas do agronegócio. E a gente sabe que a região Centro-Oeste, eu vou dizer, ela é um órgão vital para a economia brasileira. Ela é importante para a economia brasileira, tanto é que aqui na nossa região central do Brasil, na região Centro-Oeste, nós temos aí o Mato Grosso, que é o maior produtor, um dos maiores produtores de grãos do mundo, e tem uma representatividade muito grande. Aí nós temos também Mato Grosso do Sul e Goiás, enfim, é uma região importante. Uma outra coisa que eu queria te perguntar para você esclarecer o nosso público. Quando fala em FIAGRO, o que é o FIAGRO? O FIAGRO é um fundo de investimento que tem como objetivo exclusivo direcionar os recursos dos investidores para a cadeia produtiva do agronegócio. Antônio, isso é uma grande novidade no Brasil, uma grande novidade no mercado financeiro, porque a legislação começou em 2021. Então, uma coisa nova, né? Muito nova e vai caminhar para 3 anos agora em agosto. E o que o FIAGRO faz? O nosso FIAGRO, que é o Nex G11, ele é um fundo que ele é listado em bolsa, ele é um fundo que paga uma renda isenta de imposto de renda mensal para o investidor. Então, o investidor pessoa física, ele se beneficia de ter uma renda mensal do agronegócio e ele junta esses recursos e empresta para o agronegócio, né? Então, o produtor que agora está se planejando para a safra, ele pode se beneficiar com esse bolso financeiro que é a comunhão de várias pessoas. Isso vai ser, com certeza, uma grande revolução para o agronegócio, porque o dinheiro que é disponível hoje não é suficiente. A gente viu há pouco tempo o Plano Safra, o montante, apesar de ter tido um aumento, ainda assim está muito longe da necessidade do agronegócio. Toda a cadeia produtiva, seja quem está produzindo, seja quem está revendendo, seja quem está na agroindústria, precisa de novas fontes de financiamento, precisa de novas fontes de recursos. E o que a gente faz é exatamente isso, conectar a pessoa física que tem uma poupança que às vezes não está tão bem rentabilizada, conectar um bolso que
gosta do agronegócio, é o espectador que assiste o seu programa e que se entusiasma com a força do setor, mas ele não ia comprar uma fazenda, ele não ia comprar uma empresa do agronegócio. Ele pode investir no agro de uma outra forma. Exatamente, ele pode comprar uma cota desse fundo e se beneficiar do ganho de produtividade do setor, do ganho de eficiência da produção e ter uma renda mensal isenta de imposto de renda. Bom, então, vamos só para a gente entender melhor a coisa. Suponhamos lá que eu estou lá com 10 milhões de reais, 15 milhões de reais numa determinada aplicação, eu posso pegar esse dinheiro, colocar na Nex, a Nex vai pegar esse dinheiro e emprestar para um produtor rural. E eu vou, como investidor da Nex, eu vou ter aí um resultado financeiro, um juro em cima desse dinheiro que eu emprestei, isento de imposto de renda. É praticamente isso. O detalhe é que o recurso que pode ser investido, ele é bem mais acessível. A cota do nosso fundo hoje está sendo negociado em bolsa e está hoje, quando eu saí do escritório, a R$ 109,60. Então você pode comprar uma cota do fundo Next 11 com um pouco mais de R$ 100. Né? Eu acho que essa que é a beleza do fundo de investimentos, porque você permite democratizar a participação no investimento no agronegócio. E aí, quando a gente junta muitos investidores, o setor se beneficia porque ele passa a ter um novo bolso. E, Antônio, o que é muito importante falar é que a Nex é uma empresa que é regulada pela CVM. Então tem todas as garantias. Tem todas a governança necessária, né? A estrutura de alocação do recurso do investidor passa por um processo de compliance, um processo de análise de risco, um processo de análise de crédito. A decisão para onde vai o dinheiro do investidor passa por um comitê de investimentos no qual eu sou o gestor responsável pelo fundo, mas a diretora de compliance vota, só assim que a gente decide para onde vai o dinheiro. Hoje, no fundo Next 11, a gente tem 18 operações, né? Foram 18 empresas em que a gente emprestou o dinheiro do cotista. Para a gente chegar nesses 18 investimentos, a gente passou por 116. A gente fala muito não lá, porque a gente é o representante do dono do dinheiro. Claro. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso. Você está trabalhando com o meu dinheiro, então. Exato. Eu represento o seu dinheiro dos investidores e mais do que isso, eu tenho um interesse muito grande de que o setor se desenvolva. Então, o recurso que chega para o investimento precisa ser bem monitorado. Então, a nossa análise não encerra no momento em que o cheque chega para o produtor, para a revenda, para a agroindústria. Sim, claro que não. Ela se mantém com o acompanhamento do fluxo e até o exercício final do pagamento. O interessante de tudo isso aí é que, de maneira geral e falando francamente, está todo mundo, vamos dizer, escaldado com tanta coisa que acontece no nosso país, no nosso mundo. Então, a gente tem que ter essa base, tem que ter uma segurança. Você não vai pegar seus 5, 10, 150 reais, 200 reais e investir numa coisa. Você fala, não, se eu perder... Não é bem por aí a coisa. Existe a garantia, a Nex está garantida. Você que aplica na Nex tem a garantia, então não tem como, vamos dizer, dar errado. Não tem como dar errado. A gente que trabalha no mercado financeiro, eu já estou trabalhando no mercado financeiro desde 2011 na gestão de investimentos. A gente é praticamente um gestor de riscos. Né? Eu atravessei a rua e eu olhei para o lado, eu vi se tinha uma faixa. O mais seguro, não estou garantido que eu não vou ser atropelado, mas se eu tiver esse cuidado, eu evito, eu mitigo o risco. Né? E investimentos da mesma forma. Tem produtor que, se a gente investir o dinheiro nele, ele vai pagar. Ele é um produtor organizado, é um produtor que tem uma governança, é um produtor que se planeja, tem produtor que não. Então, o meu papel é amarrar as operações de forma que eu escolha os melhores produtores, as melhores empresas. Para dar garantia para todo mundo. E, além disso, né, na hora de fazer essas operações, existem garantias que são acopladas para proteger e blindar num eventual evento de dificuldade financeira. Por exemplo, para revendas, são exigidas a cessão fiduciária dos recebíveis. Para produtor, ele tem alienação fiduciária. Para a agroindústria, tem
aval de sócios, né? E, além disso, a gente tem uma composição de carteira de investimentos pulverizada. Por quê? O agronegócio é uma indústria a céu aberto, Antônio, você está nessa indústria há muito tempo, sabe muito bem disso. Existem os intempéries e claro. riscos que acontecem como qualquer outro setor. Então, a gente hoje tem uma carteira que contempla soja, milho, café, babaçu. Hoje o produtor de café está muito satisfeito com o preço do que está do café está excelente. Então, a gente faz essa composição de forma que o fundo extraia o melhor, seja de várias culturas, várias regiões e várias etapas da cadeia produtiva. Isso é o mais importante. Você que está nos acompanhando, se quiser saber mais, entra no site www.nexgestão.com.br. Eu vou trazer mais vezes o Lincoln aqui para a gente destrinchar mais isso aí, que eu acho um tema muito interessante. A princípio, complexo, mas é interessante. Lincoln, muito obrigado e até a próxima. Antônio, muitíssimo obrigado. Fico à disposição. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: saiba quem são suas decisões e não suas condições, que determinam o seu destino. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.